Olá, pessoal do 5º ano B do COC Batatais. Aqui é a tia Bianca e hoje nós faremos a correção das atividades que vocês fizeram sobre o capítulo 11. Então, por favor, abram a apostila lá na página 19. Lá na página 19, embaixo, vocês tinham que responder o exercício número 2 do poema que eu li na videoaula passada, certo? Então, a número 2 estava assim. O poema Círculo Vicioso mostra o que cada uma das personagens gostaria de ser. Leia o poema novamente e responda as questões a seguir. Então, na A, o que o vagalume desejava ser? Se vocês tivessem voltado lá no poema, vocês perceberiam que ele gostaria de ser uma estrela. Espero que todos vocês tenham identificado a resposta. Já na B, estava perguntando o que a estrela desejava ser. A estrela desejava ser a lua. Vocês também encontrariam a resposta no próprio poema. Na C, o que a lua desejava ser? A lua desejava ser o sol, que também é a maior estrela do nosso sistema solar. E o que o sol desejava ser? O sol queria ser um vagalume. Imagina só que interessante isso seria. Bom, na número 3, vocês tinham que fazer um desenho que representava justamente esse ciclo. Então, vocês teriam que desenhar o vagalume, que desejava ser uma estrela. A estrela, que queria ser a lua que queria ser o sol, e o sol queria ser o vagalume. Então, vocês tinham que fazer isso em forma de um ciclo, certo? Quando nós voltarmos, eu vou observar os desenhos de vocês. Então, observem se vocês fizeram em forma de círculo, porque o círculo dá a ideia pra gente de ciclo, ok? Certo? Número 4. Com base no desenho que você fez, explique por que o poema se chama Círculo Vicioso. Então, como a tia Bianca já falou, o círculo, ele dá uma ideia, ele remete ao ciclo, certo? Então, a sequência termina no vagalume e foi ele que deu o início do poema, certo? Então, vocês deveriam explicar que o vagalume inicia o poema e finaliza o poema. É um ciclo que começa no vagalume e termina no vagalume novamente. Tudo bem? Bom, depois de ter lido o poema, vocês aprenderam na videoaula passada, relembraram, na verdade, a função de alguns dos sinais de pontuação, né? Os que a tia Bianca não recordou, né, foi de propósito, porque eu gostaria que vocês tivessem voltado ao material, lido, prestasse bastante atenção, para a hora que a gente voltar, a gente realizar uma correção mais profunda, relembrando alguns pontos principais, certo? Então, olha só, a questão número 5, vocês tinham que responder sobre a função dos sinais de pontuação. Então, qual é a função dos dois pontos no trecho? A função dos dois pontos é preparar a introdução de uma fala. Então, os dois pontos introduzem uma fala, ok? Na B, qual é a função do travessão no trecho? A função do travessão é introduzir uma fala. Então, o travessão introduz uma fala, ok? Então, enquanto os dois pontos diz quem vai falar, o travessão diz quem está falando naquele momento, ok? C. Com que intenção o ponto de exclamação é usado no trecho? Como vocês perceberam, os sinais, né, os pontos de exclamação, são usados para expressar algum tipo de sentimento. Neste caso, mostrava a exaltação da fala do vagalume, que era o modo como ele estava se expressando, como ele estava falando naquele momento. Então, mostrava o sentimento dele, ok? Na 6. No poema, há apenas um ponto de interrogação. Copie o verso em que isso acontece. Então, era muito simples, era só voltar lá no poema
e identificar onde estava o ponto de interrogação e copiar o verso. Por que não nasci eu um simples vagalume? Entre aspas, porque nós retiramos do texto. 7. A quem se dirige a pergunta feita no verso citado no exercício anterior? Trata-se de uma pergunta do Sol para si mesmo. Então, o Sol perguntou a ele mesmo. Esse tipo de pergunta, quando a gente se pergunta algo para nós mesmos, chama-se pergunta retórica, né? Vocês já se pararam para perguntar, às vezes, assim, ai, o que eu vim fazer aqui na cozinha mesmo? Eu estou perguntando para mim mesmo, né? Então, isso chama-se pergunta retórica, ok? Na número 8, vocês tinham aí a pulga, a lagosta, a formiga e o besouro, né? Aí, lá na atividade estava assim, ó. Em cada item a seguir, observem as imagens e escrevam um único texto sobre todas elas, usando como base o poema de Machado de Assis. Escrever o texto em parágrafos. Então, vocês não podiam usar versos e estrofes, tinham que usar parágrafos. Então, eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, tá? É uma sugestão. Quando voltarmos, eu vou corrigir a que vocês fizeram. Era uma vez uma sapeca pulga que desejava ser uma formiga. A formiga queria ser um besouro. E o besouro, por fim, uma lagosta que desejava ser uma pulga. Já na B, vocês tinham a imagem de uma melancia, uma maçã, uva e coco. E olha a sugestão aqui, ó. Dizem que havia uma uva docinha que queria ser uma maçã de casca bem vermelhinha. A maçã, por sua vez, desejava ser um coco cheio de água. E o coco gostaria de ser menos áspero e bem grandão, como uma melancia que queria ser uma uva. Olha que interessante, né, pessoal? Um queria ser o outro. Será que eles não estavam contentes com eles mesmos? Isso mostra uma relação de muitas vezes nós não estamos satisfeitos com algumas das coisas que acontecem na nossa vida, né? Às vezes nós queríamos ter algo que não podemos naquele momento. Então, fica aí a reflexão. Será que nós estamos satisfeitos consigo mesmo, né? Vamos pensar sobre isso. Então, como eu disse, o exercício número 8 é um exercício que é resposta pessoal e eu irei corrigir assim que voltarmos, ok? Um grande beijo e até a próxima correção.